Há histórias que terminam com uma despedida, e há histórias que começam justamente depois dela. Em dezembro de 1961, uma família viveu uma tragédia que parecia impossível de compreender. 3 irmãos morreram no mesmo acidente. 21 anos depois, uma mensagem psicografada por Chico Xavier levaria aos pais algo que eles jamais poderiam imaginar receber novamente: notícias de um dos filhos. Esta é a primeira história de Retornaram Contando. Alberto e Angélica Fortunato viviam em São Paulo. No dia 4 de dezembro de 1961, a família foi convidada para passar o fim de semana em uma fazenda chamada Bela Vista, em Mogi das Cruzes. Era para ser um momento de descanso, um fim de semana feliz. Entre as crianças estavam os 3 filhos do casal: Jair, de 13 anos, Osmar, de 15 e José, de 16. Também estava ali um pequeno filho do anfitrião. Naquele momento, nenhum adulto estava próximo da piscina. Jair, que fazia aniversário naquele dia, entrou primeiro na água. Pouco depois, começou a se afogar. Os 2 irmãos, Osmar e José, entraram para tentar salvá-lo. O menino, filho do anfitrião, ainda tentou ajudá-los utilizando uma vara de bambu, mas não foi possível. Os 3 irmãos morreram. Em poucos minutos, aquilo que deveria ser um fim de semana de alegria havia se transformado em uma tragédia que marcaria para sempre 2 famílias. O tempo passou, mas algumas dores não desaparecem simplesmente porque os anos passam. 21 anos depois daquela tragédia, Alberto e Angélica estavam em Uberaba. Na noite de 19 de fevereiro de 1982, eles participaram de uma reunião pública do Grupo Espírita da Prece. Ali, tiveram um breve contato com Chico Xavier. Segundo o relato publicado no livro, Chico teria percebido junto ao casal algumas presenças espirituais. Entre elas estavam as avós da família e também um amigo japonês que havia sido anfitrião daquele fim de semana tão doloroso. Mais tarde, durante a reunião, Chico Xavier psicografou uma carta. Era uma mensagem atribuída a José Fortunato. O filho que havia partido 21 anos antes estava, segundo aquela comunicação, voltando para conversar com seus pais. A carta começa dirigindo-se aos pais. José fala da dor que havia ficado para trás e da lembrança da despedida dos 3 irmãos. Sou eu quem toma o lápis para as notícias. E então aparece uma das ideias centrais daquela comunicação. Na visão apresentada por José, a morte dos 3 irmãos não teria sido um acontecimento sem sentido. Ele afirma que os 3 estariam enfrentando uma experiência relacionada ao passado espiritual. Segundo a mensagem, depois do acidente, os irmãos despertaram sem compreender imediatamente que haviam desencarnado. Eles se encontravam em um ambiente semelhante a um hospital e desejavam simplesmente voltar para casa. Até que 2 mulheres se aproximaram deles. Eram, segundo o relato, suas avós. Foi então que compreenderam que aquela não era uma enfermaria comum. Eles haviam deixado o corpo físico. Mas a história não termina no reencontro. Há algo ainda mais profundo nessa comunicação. José relata que, algum tempo depois, passou por uma experiência de lembrança, uma lembrança relacionada a uma existência anterior. A narrativa apresenta então uma interpretação espírita para aquela tragédia. Os 3 irmãos teriam retornado à experiência física para enfrentar consequências de acontecimentos anteriores. Não seria, portanto, uma ideia de punição divina, mas de consequência, aprendizado e reajuste. É importante perceber que estamos diante de uma interpretação apresentada pela obra, não de uma explicação que possa ser comprovada cientificamente. Para o Espiritismo, porém, essa perspectiva oferece uma resposta para uma das perguntas mais difíceis diante do sofrimento. Por que algumas experiências parecem tão injustas? Mas talvez o aspecto mais tocante dessa história não esteja na explicação do acidente. Está na relação entre aqueles que partiram e aqueles que ficaram. Porque José não retorna apenas para explicar. Ele retorna para tranquilizar, para agradecer, para dizer aos pais que o amor entre eles não havia terminado. No final da mensagem, José se despede levando aos pais o carinho, a saudade e a esperança. A vida e o amor, as saudades e as melhores esperanças. E talvez seja justamente aí que essa história encontre todos nós. Porque, independentemente daquilo em que acreditamos sobre a vida depois da morte, existe uma verdade profundamente humana. Quando alguém que amamos parte, o amor não desaparece no mesmo instante. Ele permanece na memória, nas palavras, nos gestos e na saudade.
A história de José Fortunato nos coloca diante de uma pergunta que talvez todos nós já tenhamos feito. Será que a morte realmente encerra uma história? Para a visão apresentada nesta obra, não. A morte seria apenas uma mudança de estado, uma passagem. E aquilo que verdadeiramente construímos através do amor continuaria existindo. Mas existe outra reflexão ainda mais importante. Quando estamos diante da dor, nem sempre conseguimos compreender o motivo de tudo aquilo que acontece. E talvez não precisemos compreender tudo imediatamente. Às vezes, precisamos apenas continuar, amar, fazer o bem, perdoar e confiar que a vida possui dimensões que ainda não conseguimos enxergar. A história desses 3 irmãos é apresentada pelo livro como uma história de redenção. Mas, para quem ficou, ela também é uma história sobre saudade, sobre esperança e sobre a possibilidade de reencontro. José, Jair e Osmar partiram juntos. Décadas depois, uma mensagem trouxe novamente o nome dos 3 para perto daqueles que continuavam na Terra. Talvez seja por isso que algumas histórias não terminem quando alguém parte. Algumas histórias retornam contando. Este foi o primeiro episódio. Se gostou, deixe seu like, seu comentário e não esqueça de compartilhar. Que a paz esteja conosco.